Olá pessoal, sejam novamente muito bem-vindos ao nosso Jeito Vitor Podcast, onde você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da nossa empresa, da nossa companhia, das nossas marcas, mas principalmente das pessoas que fazem ela se tornar uma realidade todos os dias. E eu sei que talvez você que ainda não está muito atento aí, está acostumado a assistir o podcast com os nossos colaboradores, mas você já pode ter assistido o episódio ou não. Mas nós estamos fazendo uma edição especial onde a gente está trazendo os nossos gestores, os nossos donos de polo. E hoje eu estou aqui com o Júlio, com a Priscila. É um prazer e uma alegria recebê-los aqui novamente, recebê-los aqui em Maringá, perto da gente, e principalmente estar aqui nesse podcast para contar um pouquinho da história, um pouquinho da realidade e principalmente o impacto que a gente tem feito e tem realizado. Eu falo que isso é muito importante porque esse podcast ele tem um foco para os nossos colaboradores internos e muitas vezes o colaborador não tem ideia. Eu falo que esse é o meu maior desafio, que a equipe interna saiba do impacto que a gente realiza aonde nós estamos espalhados pelo Brasil. Então, quero começar pedindo para vocês se apresentarem, falarem aí o tempo que estão conosco, as cidades que estão, o número de alunos. Priscila, você pode começar para a gente? Bom, primeiro um prazer estar aqui, né? Um prazer estar aqui na sede, estar trocando toda essa experiência e hoje estar aqui com vocês. Eu tô em Pauini, Boca do Acre, Lábrea, três cidadezinhas bem pequenininhas no interior do Amazonas, que ficam mais próximas ali do Acre. E lá, assim, a gente está em Boca do Acre, que é o primeiro polo, estamos há pouco mais de 6 anos. Pauini, 5 anos, e Lábrea é o nosso mais novinho ali, que está desde o finalzinho de 2022. Então, assim, hoje a gente está com em torno de 1.500, 1.600 alunos ativos, né? E muitos desses alunos, eles são comunidades ribeirinhas e zona rural, né? Na cidade mesmo, por serem cidades bem pequenininhas, a concentração maior é comunidade ribeirinha e zona rural, então nossa concentração maior realmente fica nas comunidades distantes. Legal, nós vamos falar um pouco sobre isso, eu quero conhecer mais desse impacto que a gente faz. Júlio? Prazer, Júlio César, norte de Minas Gerais. Eu costumo dizer que Minas Gerais ela é muito diversa, né? São várias minas. São várias minas, né? Então, estou desde 2016, final de 2016, completando aí 8 anos, né? Já na rede. O primeiro polo foi em Teófilo Otoni, uma cidade com 140 mil habitantes, no Vale do Jequitinhonha. Mas hoje no projeto de expansão, né, já estamos com 7 polos da Unicesumar. Tem um polo da Uniaselv também em operação. Né? Hoje são cidades muito distintas. Teófilo Otoni, você esteve lá, né? Sim. 140 mil habitantes. Mas o meu segundo polo foi numa cidade de 18 mil habitantes, chamada Águas Formosas. Né? É uma cidade de 18 mil habitantes com mais 5 cidades ali próximas. E nós vimos ali que era uma cidade onde as pessoas elas precisavam, não tinham outras instituições, mas formavam ali uma população de 80 mil habitantes que precisavam de uma instituição naquela região. Então foi o nosso segundo polo e tem sido um caso de sucesso ali. Muito parecido com a nossa colega, porque lá também tem uma população muito grande de zona rural, né? E agora, recentemente, na expansão, nós fomos para uma cidade chamada Itamarandiba. Eu brinquei que eu falei que eu nunca tinha ficado atolado em estrada, em terra, em poeira. Sim. Pela primeira vez eu tive a experiência de ficar 40 minutos atolado na poeira, né? Porque 40 centímetros ali de poeira não saía de lá, né? Então, a gente hoje tem a oportunidade de levar transformação e de conhecer também outros cenários. Isso é muito interessante. E está na nossa essência. Uma das coisas que eu tenho de privilégio ter vivenciado o EAD desde o início é poder ter viajado esse Brasil. Né? Se a gente tem várias Minas Gerais, eu falo que a gente tem vários Brasis dentro do Brasil. Sim. Né? E realidades completamente diferentes. Totalmente diferente. E é incrível que apesar de toda essa diferença que existe em todos os sentidos, o Brasil é um dos poucos países do mundo, para não falar o único, que não houve grandes divisões. Todos os grandes países na história, por causa dessas diferenças,
sejam sociais, econômicas, os países foram se dividindo, houve muita confusão. E o Brasil, ele é muito diferente, mas o povo, né, é muito forte, o povo é muito aguerrido, como a gente fala. Sim. E isso eu acho que faz a diferença, apesar das dificuldades ser muito diferente nas regiões. Mas, ao mesmo tempo, eu trago uma verdade, né? A Priscila está lá tão distante. Quantos mil quilômetros daqui? Ah, meu Deus, 3 mil quilômetros. No mínimo. No mínimo. Mas, às vezes as pessoas pensam assim... A gente já sabe que é distante. Ah, mas está lá no sul. Gente, a gente vai em cidades aqui perto, de Maringá, e vai visitar uma escola. É triste uma escola pública. Então, de zona rural, então. Então, mas não, porque é o sul. A gente também, às vezes, ao mesmo tempo, a gente fala genérico. Não, o sul, cara, tem a mesma dificuldade. Você vai visitar uma escola pública aqui, é o que eu dou o exemplo mais duro, assim, não tem uma porta na privada. Essa é a realidade. Como é que a criança não tem dignidade para usar o próprio banheiro, né? Mas, pegando esse gancho, queria ouvir um pouquinho também das histórias e principalmente do impacto social que a gente tem feito nas regiões que vocês atuam, né, que é o que a educação leva. Então, né, pelo fato de estar nessas comunidades, que antes da Unicesumar chegar nessas cidades em que eu trabalho hoje, eles não tinham esse acesso, né? Não tinham esse sonho, não conseguiam realizar o sonho do nível superior, né? Do diploma. Muitos deles, a grande maioria, posso dizer, dos meus alunos, eles foram o primeiro da família que conseguiram fazer a realização desse sonho. Então, a minha vida no início, hoje já não é tanto, tá, gente? Confesso que... Mas no início do polo, eu não suporto estar em água. E era dentro de uma canoinha, que lá chama catraia, porque ela tem um motorzinho. E era dentro dessa canoinha, acessando todas as comunidades ribeirinhas que eram ali mais próximas, né? As mais distantes era mais sofrido para mim, então geralmente a gente ia num outro tipo de canoa, de transporte lá, né? Mas acessava todas essas comunidades e aí a gente conseguiu, tá? Pintando cada cantinho ali de azul. E muitos dos meus alunos, como eu disse, foram o primeiro da família a ter um diploma de nível superior. E aí, quando a gente se encontra, agora muitos estão já concursados no município, já dentro daquela comunidade. Alguns já saíram, né, já foram para a zona urbana, mas dentro da comunidade ele já está concursado, ele já tem um emprego estável, ele já mudou a história da vida da família dele. Né? E isso é um orgulho para mim muito grande, porque eu, uma gaúcha que fui parar lá no Amazonas, no meio do nada, e consegui transformar a vida daquelas pessoas, para mim foi... E como é que essa gaúcha vai parar lá? Porque agora eu fiquei curioso, o podcast serve para isso também, a gente quer saber de tudo, entendeu? Uma gaúcha que foi, assim, por conta dos pais, né, de trabalho e tal, fomos para o Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso do Sul, conheço meu marido e... largo a faculdade de Direito, vou morar no Amazonas. Tá. E aí não consegui voltar para retomar o meu curso, fui fazer pedagogia na época para ajudar os meus filhos, porque eu morava numa fazenda. Ele é veterinário, toda uma mudança de realidade completa e total. E aí, da pedagogia, eu fui trabalhar na rede pública, depois de um tempo montei minha escola e foi quando a Unicesumar surgiu na minha vida. E dessa, assim, não é... Eu sempre digo lá para os meus professores que hoje em dia eu não trabalho mais com educação infantil, mas no início era infantil, que a gente não pode resolver entrar. Você não pode entrar na educação, você não pode virar professor por falta de opção. Tem que ser uma opção, tem que ser de coração. E aí você consegue fazer a mudança, você consegue fazer essa transformação de realidade. E foi aí que a Unicesumar entrou na minha vida e ajudou a transformar mais um monte de realidade por aí, além da minha, né? Legal, muito bom. E lá, Júlia? Eu me lembrei de um caso de uma aluna, quando ela estava falando ali, né, sobre transformação. Porque muitas vezes na rotina, principalmente nós que somos gestores, né, na rotina a gente não tem tempo de observar, de conhecer, de falar com os alunos, né, de conhecer a transformação que a gente consegue proporcionar através da educação na vida de cada um. Mas eu me lembrei, por exemplo, de um caso de uma aluna onde eu já, num dia de tumulto, lembra quando as provas eram em sala, impressas? Tava aquele tumulto no polo e uma aluna com um bebê para fazer prova. Aí eu me lembrei dessa aluna porque eu segurei o bebê dela bem pequenininho um dia para ela fazer uma prova. Mas a história dessa aluna é interessante porque
A educação à distância, Teoflotone é uma cidade de 140 mil habitantes, mas é um polo educacional ali. Mas a educação à distância ela vem para atender um outro público. São aquelas pessoas que não podem estar todo dia no banco de uma faculdade, que não podem se locomover. Era o caso dessa aluna. Né? Ela morava num distrito, 86 quilômetros, né? Então ela era já uma pessoa casada com mais de 30 anos. E foi interessante que essa aluna ela se matriculou no curso de letras português e inglês, né? E o que ela fazia? Toda sexta-feira o esposo levava de moto até a BR, ela pegava um ônibus de um outro distrito lá, Padre Paraíso, ia até Teoflotone, assistia a aula ao vivo, imprimia os questionários, ia para casa, resolvia, na outra semana ela voltava, respondia ali, essa era a rotina. Aí essa aluna ela ficou grávida no meio do processo de faculdade, né? Teve esse filho, que foi quando eu me surpreendi e falei, bom, segura o seu filho, você faz a prova, né? Não tem problema não. Mas o interessante é que ela se formou, né? E um tempo depois eu tive a oportunidade de encontrar com ela, junto com a cunhada que foi se matricular em pedagogia. Aí ela estava incentivando a cunhada porque ela se formou, fez um concurso da prefeitura e hoje ela atua no povoado dela na escola municipal como professora de português e inglês. E assim, ela fala com muito orgulho que ela é a primeira pessoa formada e concursada daquele povoado. Então assim, isso é uma transformação, mas é a transformação para aquela aluna. Então assim, nós temos oportunidade de ver inúmeras situações assim. Né? Chegamos, por exemplo, quando fomos abrir um polo recente em Tamarandiba, então faz toda uma prospecção, visita o comércio, associação comercial, etc. E o maior discurso quando os nossos filhos terminam o ensino médio, eles vão para Diamantina, Belo Horizonte ou Montes Claros. Eles vão poder fazer biomedicina, farmácia, administração, para cuidar da sucessão dos nossos negócios estudando aqui. Então, assim, são oportunidades que a gente tem de ver realmente o papel transformador da educação ali muito próximo. Né? E eu digo que, como negócio, isso é muito interessante, porque hoje a gente tem a oportunidade de investir em diversos segmentos, né? Mas poucos vão ter um impacto tão grande quanto a educação. É uma grande verdade. Isso eu falo que é um baita privilégio para nós, né? Porque a gente, com o nosso negócio, a gente carrega esse poder transformacional em todos os sentidos na vida, né? Porque você entrega um diploma, entrega o conhecimento, ela consegue um acesso à educação e o dinheiro também te dá acesso. As duas coisas te dão acesso. Agora a educação é transformacional, porque o dinheiro as pessoas pegam acesso e usam para coisas totalmente erradas e se perdem no meio do caminho. Mas são as duas coisas que podem dar acesso para um ser humano. E esse acesso é o que abre os olhos e que é a transformação que motiva a gente a continuar. Agora, não é fácil, porque eu fico imaginando os desafios que vocês enfrentam, né? E regionalmente, são realidades diferentes, você estava falando do barquinho. Quais são esses desafios que vocês enfrentam hoje na realidade, seja o desafio do cliente, do aluno, o desafio da região, da cidade que vocês enfrentam nos dias de hoje? Então, como ele falou, né? Até atolar no seco já aconteceu. Mas a dificuldade logística, né? Tipo, Lábrea é uma cidade onde dificilmente eu saio, até comentei isso com alguns colegas ontem, é difícil sair limpinha e chegar lá sem estar com lama dos pés à cabeça, porque é muito difícil. Se eu for só, não atolar. Tá. Não pensem que eu sou barbeira. Não sei não, se eu for só... Mas é porque eu ainda não tenho, mesmo estando no Amazonas há quase 19 anos, eu ainda não tenho ainda não superei essa fase aí de passar por uma lama e ficar. Mas a dificuldade logística, a dificuldade também que a gente pega um público que ele vem muito defasado, assim, a gente, infelizmente lá eu encontro, é o que eu mais convivo, aquele aluno que vem para mim, mas que muitas vezes eu fico até em dúvida se ele realmente conseguiu concluir, como ele concluiu o ensino médio. Né? Então a gente precisa, além de tudo, tá dando um suporte para ele no básico ali, até que ele consegue andar sozinho, até que ele cria essa autonomia
e entende como a coisa funciona e segue o caminho dele. Mas a gente praticamente pega na mão. E eu, como pedagoga, eu pego na mão mesmo. Eu ajudo, às vezes eu explico, faço um videozinho, explico para o aluno se ele não puder ir lá, a gente fica se comunicando por vídeo, mandando tutorial disso, daquilo. E os meus funcionários, eles até brincam, ele fala assim, parece que você está explicando para um aluno de 5º ano. Mas é que eu explico de um jeito tão detalhista, e aí ele consegue, né, suprir aquela necessidade, aquela dificuldade, aquela necessidade e vai. Mas a nossa maior dificuldade nesse momento, acredito que é a logística e esses alunos que vêm muito defasados, vêm com muitas lacunas assim Até aproveitando, na formação. só pegando o gancho da dificuldade logística, como é que é a questão da infraestrutura de tecnologia? Eles têm acesso? Como é que funciona isso? Então, nessas comunidades ribeirinhas e na zona rural, no Amazonas, eu não sei se nos outros estados também funciona assim, mas eles têm um sistema tecnológico que chama, inclusive chama alguma coisa tecnológica. E aí eles conseguem acessar 1, 2 vezes por semana essas aulas, né, os alunos que estão matriculados nesse sistema, e aí os nossos alunos, eles aproveitam a deixa e vão naqueles dias e horários, naquele polo da comunidade que ele reside, e consegue acessar, consegue estar. E aí a gente vai fazendo parcerias também para que eles consigam ter esse acesso e vez ou outra eles precisam, com toda a dificuldade do mundo, tá indo até o polo, né? Mas com essas parcerias que a gente faz nas comunidades, eles conseguem acessar pelo menos 1, 2 vezes na semana. Legal. E lá, Júlia, quais são os desafios? Bom, lá na verdade os desafios eles são diferentes, viu? Em cada polo. Por exemplo, o Teoflotone, por ser uma cidade maior, o nosso desafio é atender o público que hoje é o nosso nicho. Né? Inicialmente era um público mais 30, inclusive, só que hoje não é mais, é um público menos 30, né? Então mudou muito isso. Então inicialmente era isso. Nós, assim que inauguramos o polo, nós visitamos todas as cidades próximas a Teoflotone, para que as pessoas pudessem conhecer a Unicesumar, né? A partir daí a gente começou sim a ser conhecidos, a tornar a instituição conhecida, para que as pessoas começassem a acreditar na oportunidade que elas estavam tendo, né? Então, foi o principal desafio que a gente teve ao inaugurar o polo em Teoflotone, né? Só que em outras cidades a gente tem outros desafios. Tem uma cidade, por exemplo, William, onde é a cidade com o melhor poder econômico da nossa rede de polos, mas as pessoas não têm a cultura do estudo. A cultura do estudo, né? Então, lá a dificuldade é você convencer as pessoas a estudar, mostrando para elas a transformação que elas podem ter. Mas normalmente já é uma coisa muito natural lá. A pessoa completa 18 anos, ela começa a trabalhar, ela compra um veículo e casa muito cedo. Essa é a rotina, né? Então, assim, lá você precisa mostrar para as pessoas que a educação ela pode inserir na rotina dela ali, né? É um outro desafio. E aí nós já temos mais 3 cidades, numa realidade, não é ribeirinha, né? Mas uma realidade de população muito grande de zona rural. E aí vem os desafios de tecnologia, né? Às vezes parece algo muito estranho para a gente o aluno falar que ele ficou 1 semana sem internet. É muito comum. Lá, inclusive, pois nessas cidades é comum o aluno ficar 1 semana sem internet, né? Dificuldades logísticas, porque esse aluno de zona rural ele não consegue ir ao polo, ele não consegue resolver rapidamente, né? Sabe aquele aluno que você manda o código de barras para ele pagar o boleto? Também tem. Então, assim, eu tenho polo em cidades que estão, que é um polo educacional, tudo ok, você tem ali os desafios que são comerciais, etc, né? Mas também tem aquele polo naquela cidade que você precisa mandar um código de barras para o aluno, precisa entender que ele ficou 1 semana sem internet, né? Então, desafios de operação, eles acontecem nesse nível. E aí é óbvio que quando você tem essas diferenças, até a própria gestão ela tem que entender qual é o perfil de cada local, porque isso impacta na retenção, isso impacta na permanência e na captação. Sim. Então, o meu planejamento de captação de Teófilo, de Águas Formosas, de Nanuque, ele não pode ser o mesmo de uma cidade, por exemplo, onde a população é mais de zona rural. Né? Por exemplo, eu tenho um polo que os colaboradores pedem para abrir 7 horas da manhã. Porque a cidade é muito movimentada de manhã, depois do meio-dia está bem tranquila, né? Então são realidades que a gente precisa ir conhecendo e adaptando, né? E tem outros desafios que nesse caminho aí de alguns anos a gente passou, né? A pandemia, por exemplo, foi um momento que a gente
aprendeu muito e que foi ali que a gente entendeu qual é o papel transformador do EAD. Eu acho que o EAD ele se provou de verdade na pandemia, né? É verdade, é um bom ponto aqui, porque se provou de verdade ali. a pandemia houve um caos, né, no mundo, tantas perdas, tantos problemas, mas no caso da educação ela passou por um momento de um entendimento de todos, né, e simplesmente porque de alguma maneira todo mundo desacelerou, Sim. eu falo, e de maneira obrigatória ou forçada, a pessoa falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí dentro de casa, né, não podia sair, muita confusão, cara, medo, vou estudar. E estudaram mais no período da pandemia. Estudaram mais no período da pandemia. As pessoas ficaram mais tecnológicas, eu digo que isso ajudou muito, porque quem não era familiarizado, não gostava, não tinha tempo, seja lá qual for o motivo. Na pandemia elas tinham o quê? Um celular para ficar o tempo todo ali, né? Então elas começaram a ter mais afinidade com isso. E sabe que eu falo que a pandemia, o cara parou de gastar o dinheiro que ele gastava em coisas que não eram produtivas no final de semana e ele tinha dinheiro para pagar mensalidade. No final do dia é isso, ele não ia para o bar, ele não ia tomar cerveja, ele não ia fazer outros tipos de coisas, e aí ele sobrou um dinheiro e falou, cara, eu vou estudar. Então, além do tempo que oportunizou e ele queria ocupar a mente, ele também até sobrou um recurso para poder investir em educação, que ajudou muito ele, né? Agora, vendo essa realidade aqui, pegando o gancho aí das pessoas, pô, não tem acesso à internet, eu acho que o que é muito legal, e eu falo que é o meu desafio, é fazer vocês aí que estão nos assistindo, nossos colaboradores, entenderem isso. Sim. Porque às vezes, né, a gente fala, não, mas tem uma SLA ali de tempo de atendimento, 72 horas. Gente, tem aluno nosso que 72 horas vai dar 15 dias. Porque se ele tem internet uma vez por semana, ele não conseguiu aqui, ele vai ter o retorno só daqui a 15 dias, né? E esse é o Brasil real, é o Brasil profundo, e é por isso que, né, de alguma maneira a gente tenta apoiar os nossos alunos, para que a gente facilite ao máximo, porque essa questão de infraestrutura tecnológica é um limitador para muitas coisas. E eu vi uma história ontem, que o Netflix, como é que foi? Ele entendeu a dificuldade tecnológica para criar o negócio deles, de acesso à televisão, então não foi pelo produto, e essa é uma verdade. A gente pensar o quanto a infraestrutura pode potencializar. Eu conheço alguns projetos, igual você falou, até porque eu perguntei, dessas salas tecnológicas que tem. Uma vez meu irmão entrou em contato com o pessoal de Brasília para fazer uma parceria direto lá. Por quê? Às vezes eles levam lá a internet, como eu falei, mas não tem aqui na cidade média, aqui no sul do país. Mas lá da Ibope, é importante, estamos cuidando da comunidade. Mas não adianta levar só a internet. Porque às vezes a internet só por si própria não faz nada. Tem que chegar a boas instituições, tem que ter um bom conteúdo, vai ter que ter parte do professor. Então, assim, essa questão tecnológica transforma muito os negócios. Muito. E abre muitas possibilidades, que é o nosso caso. E a gente falou, né, um pouquinho da realidade, a gente falou dos desafios. E agora a gente vai falar então, né, por causa do horário aí, já falava lá para mim, fizeram assim, acho que é 3, né, 3:30. Os sonhos, né? Se a gente viu uma realidade tão complexa, a gente viu os desafios, mas quais são os sonhos que vocês carregam como gestores? E aqui eu sempre pego o gancho, o podcast funciona por isso também, o sonho como pessoas, o sonho como ser humano. O que vocês... E a gente sabe que hoje o CPF, CNPJ é a mesma coisa, né? A gente não tem como separar, mas quais são os sonhos futuros que vocês carregam tanto para o negócio quanto para a vida de vocês? Bom, eu sei que não podemos parar de sonhar, mas eu já me considero assim, quase num ponto que eu queria chegar, porque depois da pandemia, a pandemia ensinou pra gente, inclusive, que a gente precisava dar prioridade ao que era prioridade. E antes da pandemia, minha vida era muito acelerada, eu tinha 2 filhos que eu quase não conseguia ver. Saía da escola, corria para o polo, lá eu já almoçava, eu já jantava, ficava lá, fazia tudo, enfim, não tinha tempo para nada. Na pandemia, eu descobri que eu tinha que dar o meu jeito para isso, porque foi quando eu vi eles, eu falei, gente, o tanto que já cresceram e quanto tempo eu fiquei com eles nesse período, desde que eu abri a escola, desde que eu abri o polo. Então, eu já considero que um dos meus sonhos
e que depois desse susto da pandemia eu consegui chegar quase lá, era poder passar mais tempo com eles, passar mais tempo com a família. E assim, poder realmente estar transformando a vida dos meus alunos, a vida dos meus filhos, acompanhando, tá ali, deixando, inclusive uma coisa que você falou ontem que fez a gente pensar bastante, eu pelo menos, deixar o melhor que eu puder neles, porque aí eles vão estar preparados para o que daí vier, né? Então, esse é o meu, acho que minha meta de vida, é deixar os meus filhos preparados para que o que eles enfrentarem, eles vão saber resolver da melhor maneira possível. Legal. Fora isso, é saúde e deixar o polo andando cheio de alunos, crescendo, abrindo outros. Legal. Qual é a idade dos filhos? Minha filha vai fazer 18 e meu filho 16. Já estão grandinhos já. Muito bom. E você, Júlio? Vamos lá. Na verdade, família é um sonho que... Eu vim de uma família muito grande, né? E o meu sonho também era ter uma família, sabe? Aquele seio de família com filhos, né? Tenho uma filha de 9 anos e nesse meio tempo aí, né, foi quando tudo começou a acontecer muita coisa, veio o Unicesumar, veio expansão, etc. Mas, por exemplo, sempre sonhei, como família também, a gente sempre sonhou em ter mais filhos. Só que planejamos várias vezes, sabe? Planejamos muitas vezes e sempre imaginávamos o seguinte: depois. E esse filho aconteceu. Chegou, né? Chegou, né? No momento que nós não estávamos planejando, inclusive, chegou. E foi ali que a gente viu como é importante que esses sonhos eles se materializem, porque o meu filho, ele completou 2 semanas quarta-feira. Meu Deus! Pequenininho, né? Completou 2 semanas quarta-feira. Então, assim, já é a realização de um sonho. Agora eu tenho um casal, né? Esther Maria e o Joaquim, que estão em casa com a minha esposa Edileuza, né? Então, assim, hoje, como família, a gente tem... É um sonho que a gente está trabalhando muito, de ter uma família onde a gente esteja juntos, onde a gente possa ter uma refeição juntos. Aprendemos isso num programa da Unicesumar um tempo atrás, né? Onde tinha alguns desafios bem interessantes, onde a gente tenha uma rotina espiritual juntos, né? Isso é um sonho que hoje eu estou conseguindo materializar, mas eu quero que isso se torne cada vez mais forte, mais firme, né? E a educação é algo que eu comecei a trabalhar numa escolinha de informática com 14 anos. Sempre gostei de educação, né? Mas, assim, às vezes a gente sonha muito e sabe onde a gente está com o pé, né? Mas hoje com a Unicesumar, por exemplo, eu já consegui alcançar alguns sonhos no sentido de materializar negócio em educação. Né? Porque o primeiro polo, ele foi uma oportunidade para estar junto do meu outro negócio. Mas hoje com a expansão, por exemplo, eu já consigo atingir esses sonhos, que era ter realmente um negócio forte na área da educação. Hoje com os polos, né? Com a expansão eu já consigo ver isso. E, como a Priscila falou, eu quero sonhar mais. Eu quero crescer mais, porque a educação é o meu negócio, é aquilo que eu gosto, né? A minha esposa era da área da tecnologia. Sabe o que ela faz hoje? Ela é professora. Ela é professora, né? Porque ela foi fazer uma graduação na área da educação e foi fazer um estágio e permaneceu até hoje lá. Né? Então, assim, acaba que a educação está no seio ali. Então, é fazer com que a educação seja realmente o negócio ali da nossa família, um negócio cada vez mais forte, né? E que eu consiga ver esse negócio se transformando cada vez mais. É um sonho. E, obviamente, né, quando a família está próxima ali, melhor ainda, né? Com certeza. E esse é o privilégio que a gente tem, porque a gente tem essa oportunidade de trabalhar com um negócio que transforma o sonho das pessoas, né? E automaticamente muda também a nossa realidade e a gente se realiza com isso. Mas não podemos parar de sonhar. Não. Eu aprendi que zona de conforto é cemitério de sonhos. Então, eu sou um sonhador, aprendi a ser um sonhador. Temos que sonhar alto com os pés no chão. Né? Porque tem gente que vai sonhando alto e deixa os pés, quando vê, tá perdido. Né? Então esse é um bom cuidado e obviamente que vocês levam através do trabalho de vocês, aquilo que vocês realizam também, esses sonhos para tantas pessoas. Quero agradecer, Priscila, Júlio, essa oportunidade de vocês contarem um pouquinho dessas realidades que muitos de nós vivemos
mas extremamente importante a gente compreender para a gente poder continuar impactando ainda mais a vida das pessoas. Ok? Obrigado, foi um prazer estar com vocês e agradeço a todos que nos acompanharam aqui também. Grande abraço. Até mais.